A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano. Acabamos de finalizar mais uma etapa do nosso plano de leitura, a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Terminamos de ler os dois últimos livros do Números e Deuteronômio. E com isso terminamos também o grande bloco do Pentateuco, a Torá, como nós já conversamos em outras oportunidades, esta grande instrução de Deus como um pai a um filho, ao povo de Deus, ao povo de Israel e também atualizando este ensinamento para cada um de nós hoje. E agora fazemos uma pequena pausa nas leituras do Antigo Testamento e retomamos a leitura dos Evangelhos. O objetivo é colocar uma grande chave de leitura para toda a Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo, sempre como referência. Por isso, após a leitura do Pentateuco, faremos a leitura do Evangelho segundo João. Já fizemos a leitura do Evangelho segundo Marcos, logo no início, antes de iniciarmos o Pentateuco. E agora trazemos novamente a figura de Jesus ao centro da nossa leitura. E para contar com uma introdução a este Evangelho, as suas características, contamos novamente com a presença do Padre Ivan, aqui da nossa diocese. Bem-vindo mais uma vez, Padre Ivan, ao nosso podcast. Obrigado, sempre uma satisfação poder contribuir, poder também ajudar a cada um que faz a sua leitura, neste caso, sua escuta, né, dos evangelhos, dos textos bíblicos, poder ajudá-los um pouco para que possam compreender o que se está lendo, o que se está escutando. Lembra do nosso Felipe, né? Viajando pelas estradas, lendo o profeta Isaías, e Felipe pergunta ao eunuco, mas você está entendendo o que está lendo? Mas como, se ninguém me explica, né? Se ninguém me ajuda? E aí o Felipe fez aquela bela compreensão, né, da leitura de Isaías, mas num sentido cristão. Então é para isso que nós estamos fazendo, né? Vocês lendo, a gente ajudando, explicando alguma coisa, para que o entendimento seja mais profundo, para que a gente possa crescer com a leitura da Bíblia. Muito bem, obrigado por esta presença aqui conosco. E antes de nós começarmos, então, eu gostaria de lembrar um documento do Concílio Vaticano II. Então, para contextualizar, você que nos ouve, o Concílio Vaticano II aconteceu entre 1962 e 1965. Foi uma grande reunião de todos os bispos do mundo inteiro, da Igreja, em torno também do Papa, e eles traçaram algumas pistas, algumas diretrizes para o caminho da Igreja a partir de então, especialmente neste tempo moderno, tempo contemporâneo em que ainda vivemos. E dentre os documentos que foram promulgados a partir deste concílio, um de bastante importância é a Constituição Dogmática Dei Verbum. E nesse documento se trata sobre a revelação de Deus. E um dos números desta Constituição, Dei Verbum, ela fala sobre os evangelhos, também sobre a historicidade dos evangelhos. E eu gostaria de ler então este trecho do número 19 deste documento, em que nós lemos o seguinte: os autores sagrados dos evangelhos escreveram os 4 evangelhos escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando enfim a forma de proclamação, sempre de maneira a referir-nos a respeito de Jesus com verdade e sinceridade. Então, aproveitando este número da Dei Verbum, Padre, como nós podemos enxergar isto que o Concílio nos ensina neste Evangelho segundo João, né? Neste Evangelho que também tem algumas características próprias, especiais? Ótimo, sempre a Dei Verbum, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Este documento está nos lembrando que no centro do Evangelho está a pessoa de Jesus, as suas obras,
as suas palavras, mas tudo isso numa compreensão profunda que nós chamamos de tradição da Igreja. O que é a tradição da Igreja? É a compreensão profundamente apostólica, à luz do Espírito Santo, à luz também da Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, do sentido da pessoa, das obras e das palavras de Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho de segunda geração, ou seja, um evangelho que reflete um maior aprofundamento das palavras de Jesus, da sua obra, dos acontecimentos em torno a Jesus, dos seus milagres que em João vão ser chamados de sinais. Compreensão profunda, nós podemos entender se nós lemos, ou já lemos, já ouvimos, o Evangelho de Marcos, muito suficiente, muito restrito ao essencial, correto, profundo, mas sempre naquilo que é essencial no anúncio. Quando nós passamos a ler ou a escutar o Evangelho de João, nós vamos ver o aprofundamento daqueles títulos já lançados por Marcos. As obras de Jesus, então seus milagres, são vistos não apenas como um acontecimento portentoso, ou seja, algo que vem do poder de Cristo, do poder de Jesus, mas, além disso, eles trazem também um sentido profundo. Se Jesus cura o cego de nascença, por um lado é um milagre, mas por outro lado é sinal da cegueira imensa que está presente no mundo. Lá no prólogo já se avisava, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Uma luz brilha na escuridão, mas as trevas não o receberam. Então, o milagre da cura do cego, ele reprisa todo esse aspecto da profunda cegueira em que o mundo estava abandonado e da qual Jesus vem tirá-lo. Então, nós podemos ver assim já um aprofundamento, né? Aprofundamento neste evangelho. Dizia um evangelho de segunda geração de cristãos, que já trazem, sim, a tradição apostólica. A tradição joanina é um aprofundamento dessa mesma tradição apostólica, não outra, mas, como dizíamos, já alguma coisa muito mais profunda. E nós podemos então traçar alguns pontos principais, né? Traçar algumas características que nós vamos encontrar ao longo deste evangelho? Todo o evangelho, diz a nossa Dei Verbum, né? Os evangelhos todos são apostólicos quanto à sua autoria. Depois entendemos se a autoria é o apóstolo mesmo escrevendo, talvez não, mas é uma tradição da igreja bastante enraizada nos próprios apóstolos. E os evangelistas, podíamos dizer, se não o apóstolo mesmo, como por exemplo em Mateus, pelo menos discípulos diretos do apóstolo, né? Esse é o aspecto principal. Digo isso porque todos os evangelhos carregam esta apostolicidade, mas em João nós temos algo a mais. Se chama um evangelho testemunhal. O que é o evangelho testemunhal? Há um personagem misterioso que perpassa todo este evangelho, e respeitadíssimo em sua comunidade, e de quem o evangelista, que é uma outra pessoa, recebeu diretamente a sua tradição. Então, a comunidade joanina, ela tem assim esta convicção de que sob a sua comunidade se esconde, ou melhor ainda, se revela uma testemunha, alguém que realmente ou estava com Jesus no momento da sua paixão, ou pelo menos está ligadíssimo com alguém que está na trajetória histórica de Jesus. Sem dúvida, a tradição da igreja depois vai dizer Evangelho segundo João. Opa, é o apóstolo João. Pode ser, tem muita chance de ser, mas se não fosse, é uma figura muito próxima a ele. Então essa é uma primeira característica, evangelho testemunhal, naquele que viu, dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro.
Quem está dizendo é o evangelista de uma outra pessoa, aquele que é a testemunha do Evangelho. Segundo aspecto, né? As narrativas, os eventos, as coisas, os acontecimentos em torno a Jesus e também as suas obras, elas trazem uma grande carga simbólica, naquele sentido de que por trás de acontecimentos está o significado profundo desses acontecimentos. Então, as curas, como dizíamos, são sinais portentosos do poder da palavra de Jesus. Se ele manda, né, há uma obediência, e a partir desta obediência, um acontecimento, um milagre, que serve, portanto, de sinal de que, se nós obedecemos, se nós deixamos que a palavra nos atinja, esta palavra também tem o poder de curar profundamente a nossa vida, seja no aspecto da cura física, mas sobretudo naquele aspecto existencial, a cura da humanidade. Então nós vamos encontrar acompanhando as narrativas, muitos discursos que vão aprofundar o sentido daquele acontecimento, daquele evento. A multiplicação dos pães, né, é o único milagre que está, a única narrativa que está descrita em todos os evangelhos, né? E o evangelho de João, que podia faltar, após este momento da multiplicação dos pães, ou mais do que a narrativa da multiplicação dos pães, o seu sentido. Então temos lá um capítulo 6, né, muito extenso, totalmente organizado para aprofundar o sentido do pão distribuído. E podemos entendê-los no sentido eucarístico, né? 66 versículos aprofundando: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. O meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, e assim por diante. Seja um aprofundamento. Mas como perceber melhor o Evangelho de João? Nós temos algumas partes bem específicas, né, do capítulo 1, mas no versículo 19 até o capítulo 2, nós temos então a vida pública de Jesus, os acontecimentos, as palavras, os ensinamentos, os seus milagres que são sinais. Tudo isto, este bloco de capítulos do 1 ao 12, mas iniciando no versículo 19, é a autorrevelação de Jesus e a consequente resposta. As respostas que podem ser uma abertura total, uma acolhida total, pode ser uma rejeição total, ou às vezes uma acolhida ainda provisória, muito limitada, né? Então, essa primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos chamar assim a vida pública de Jesus, né? A autorrevelação do Filho de Deus, do Messias, né? Do Salvador. No capítulo 13 ao 17, uma vez que os capítulos anteriores se fechavam, né, numa rejeição à manifestação de Jesus, então do capítulo 13 ao capítulo 17, a revelação agora se volta à comunidade dos discípulos de Jesus. Constitui então a sua comunidade, aqueles que realmente haveriam de crer, haveriam de acolher. E o capítulo 18, os dois capítulos, né? 18 a 20, nós teríamos então a narrativa da morte e ressurreição de Jesus. Esses três blocos, eles são melhor aproveitados se nós mergulharmos profundamente naquele texto que abre o Evangelho de João e que nós chamamos de prólogo, o capítulo 1 inteiro, né? Ou pelo menos até o versículo 18. Né? O prólogo, ele adverte: este homem que passa fazendo bem, na linguagem de Lucas, né? Este homem que realiza sinais portentosos, que traz um ensinamento novo de amor profundo entre os irmãos, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Verbo de Deus, aquele que estava com Deus, já estava com Deus desde a origem,
Por ele tudo foi criado, sem ele nada foi criado. Ele é Deus mesmo, Deus com Deus. Depois lá, a grande maravilha do versículo 16, 1:16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então este Jesus que depois sai na vida pública, no mesmo contexto que os outros evangelhos, que nós chamamos sinóticos, né? E de que é narrado então toda uma trajetória, né? Toda uma trajetória de vida, o que ele realizou, o que ele ensinou. Aquele homem traz consigo um mistério profundo. Ele é o próprio Verbo de Deus encarnado. Estava com Deus, é Deus, e agora ele se encarnou e está habitando entre nós. E nós vimos a sua glória. Lá na cruz também se contempla o momento da glória. Mas em que sentido? Aquela cruz pode ser glória, não é derrota? É o olhar da comunidade de segunda geração, bem fundamentada no testemunho dessa testemunha, que o Evangelho às vezes vai em alguns lampejos chamar o outro discípulo, sobretudo quando aparece Pedro, este é o outro discípulo, o discípulo que Jesus amava. E lá no finalzinho vai ainda vai identificar aquele que no momento da ceia encostava a sua cabeça no peito de Jesus, para dizer assim que recebe a tradição joanina. Então, é a comunidade que contempla, junto com João, a testemunha, contempla na cruz a glória do Senhor, que eles agora já percebem, porque estão para além da ressurreição e estão também de posse do Espírito que lhes tinha sido prometido, o Espírito da verdade, o Espírito que os guiará na verdade plena, o Espírito que os consolará, o Espírito que revelará as coisas, também as coisas, os acontecimentos da igreja à luz da verdade que é Jesus. Então dá para ver que a gente vai fazer uma leitura interna, né? Naquela trajetória dos outros evangelhos, mas não vai perder de vista o prólogo. E por outro lado, lá com o epílogo no capítulo 21, vai se situar no ponto de vista da comunidade pós-pascal, uma comunidade de segunda geração, cioso da verdade que eles perceberam, que eles receberam, porque trazem profundamente marcado em sua comunidade a herança de uma testemunha que viu, ouviu, por isso pode transmitir. Isso está lá na nossa primeira carta de João, né? Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos a respeito do Verbo da vida. É o anúncio, então, do nosso evangelista, da nossa testemunha, escrita pelo nosso evangelista, que está na base da comunidade joanina. E por meio do evangelista também, que nos revela, digamos, esta consciência da comunidade, né, que teve de Jesus, daquilo que ele fez, viveu e demonstrou, nós percebemos também que havia uma consciência de que Jesus, de fato, cumpriu aquilo que os profetas anunciaram, e também aquilo, não só os profetas, mas trazendo especialmente para a nossa experiência aqui, aquilo que nós vimos no Pentateuco, né? Toda a peregrinação do povo no deserto, também a figura de Moisés como aquele que traz a lei, né? Percebemos que também neste evangelho há uma consciência profunda de que foi Jesus, de fato, quem trouxe a plenitude de tudo aquilo que já estava, de algum modo, na memória deste povo, né? Em que aspectos nós podemos garantir, perceber que de fato esta comunidade joanina teve essa experiência? Então também a comunidade joanina, ou melhor dizendo, o Evangelho de João, né, ele apresenta assim múltiplas trajetórias, múltiplos focos, né, porque não está em questão somente a salvação do povo judeu, mas está em questão aquilo que os samaritanos vão professar lá no finalzinho do capítulo 4, né? Já não mais acreditamos, né, simplesmente
pelo que a samaritana, né, a nossa conterrânea, nos contou, mas nós agora também vimos que és o Salvador do mundo, né? O Salvador do mundo quer dizer que esta salvação é total, é completa, abrangente, né? Do ponto de vista da tradição judaica, mas também das diversas vertentes da tradição judaica, uma delas é a samaritana, o evangelista ele procura demonstrar como Jesus está, sim, na rota, né, das promessas feitas aos pais, quaisquer que fossem os pais judeus, os pais samaritanos, né, está nesta direção do cumprimento. Ele cumpre perfeitamente tudo aquilo que aos pais foi prometido, e não só cumpre, mas vai além, né? A gente chamaria a isso uma continuidade dentro da tradição, né? Jesus não vem aí separado, ele vem na tradição dos judeus. E olha como com a samaritana ele frisa esse aspecto. Mulher, a salvação vem dos judeus. Tudo que ela não queria ouvir, porque ela é samaritana, né? São, na verdade, depois todos aparentados, né? Mas tem uma trajetória de cisões, de divisões, de rupturas mesmo, né? E Jesus frisa, né, que a salvação vem dos judeus. Ele está se colocando na linha judaica. Quando nós olhamos a linha judaica, né, nós estamos falando de toda a tradição do Antigo Testamento, aquela escrita por linha judaica, mas aquela outra que nós averiguamos paralela a esta linha judaica, que é a samaritana, ou então nas entrelinhas, ou até em anúncios explícitos, como aquele de Isaías, a salvação para todos os povos, que é a grande admiração de Paulo, né? Ele se maravilha quando ele percebe que a salvação, também os pagãos, também os gentios, foram chamados à salvação, né? Então nós podemos ver o Evangelho de João, ele tem todas essas perspectivas, e claro, do Antigo Testamento em especial, né? As grandes tradições do Antigo Testamento estão todas contadas ali, né? Estão todas contadas. Por exemplo, se nós vamos ver as festas, né? Não tem evangelho nenhum que fala de tantas festas, mas 7. Não é nomeada, mas dá na contabilidade isso, né? As festas judaicas, as grandes festas judaicas. Nessas festas, Jesus se revela cada vez mais, até a grande revelação na Páscoa de Jesus, e deixa bem claro que aqui já há uma ruptura, mais do que ruptura, há alguma coisa bem maior, há uma superação. Quando fala da preparação da Páscoa, fala da Páscoa dos judeus, né? Já não é a nossa, é outra, porque agora, vindo do ambiente judaico, Jesus está inaugurando uma nova Páscoa para todos, não somente para alguns. Aqui também os gregos, também os gentios, também os estrangeiros estão todos convidados, e os judeus também são convidados a participar da Páscoa do Cordeiro, né? Só para dar um exemplo de assim, continuidade com a tradição de Israel. Tudo aquilo que nós lemos, né, desde o Pentateuco, que nós lemos também, vamos ler nos profetas, nos sapienciais, né? Tudo isso é aproveitado para se entender melhor a figura de Jesus. Eu lembro de uma passagem também específica em que, na boca de Jesus, o evangelista coloca a lembrança de que Moisés avisa ao povo que a serpente será elevada, e todos que olharem para a serpente elevada seriam curados lá no meio do deserto. E faz então essa leitura, no próprio evangelho já faz essa leitura de comparação, né, de prefiguração da cruz ali de Jesus. Sim, Jesus está em discurso, em diálogo com chefes do judaísmo, né, que conhecem muito bem toda a trajetória. Então Jesus parte daquele conhecimento que eles têm. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será elevado,
né? Esta elevação material da serpente no deserto, né? Como símbolo de cura, agora ela também prefigura um levantar-se físico mesmo, histórico, a cruz será levantada, mas um elevar-se simbólico, né, no profundo sentido de uma salvação de toda a vida. Então, o Filho do Homem será elevado. Esta elevação, ao mesmo tempo, é elevação física, mas é também a glorificação. A elevação enquanto glorificação. Em que Jesus se gloria? Se gloria em ter cumprido a grande vontade do Pai, o grande desejo do Pai, o grande projeto do Pai, que é de salvação plena a todas as pessoas, a todo homem, a toda a humanidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Neste elevar-se da cruz, da morte de Jesus, acontece o momento da salvação, né? Por isso ele é glorificado. Glorificado porque ele cumpriu totalmente a vontade e o projeto do Pai de salvação de toda a humanidade. Viram, né? Como então o levantar da serpente no deserto, as águas que simbolizavam a lei, né? As águas que simbolizavam a lei, agora em Caná, elas são transformadas em alguma coisa melhor. Vinho novo, vinho escatológico, vinho da salvação. Então os elementos antigos, né, são prefigurações ao Templo de Jerusalém. Este Templo de Jerusalém é o lugar do encontro do homem com Deus. O novo templo, uma vez que quando se escreve já não há mais templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né, pelos romanos. Então o novo templo, onde as pessoas encontram a Deus ou se encontram com Deus, é o templo do corpo de Cristo, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram depois, né, que ele se referia ao templo do seu corpo, quando ele dizia: destruam isso, né, e em 3 dias eu reconstruirei o templo do seu corpo. Ele é o novo lugar de culto. Ouve a mulher, né, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Esta sentença quer dizer, espírito e verdade, quer dizer em Jesus. Ele é o novo lugar de culto, de encontro dos homens com Deus. Então o templo antigo, agora nós temos o templo novo. E assim por diante, né? Podemos pegar todas as figuras que vão sendo apresentadas ali, ela tem um novo valor, um novo sentido bem mais profundo. Ótimo, muito obrigado então, Padre, por mais esta participação e também por nos ajudar a aproveitar melhor esta leitura do 4º Evangelho, do Evangelho segundo João. Sempre à disposição, né, para ajudar, para podermos fazer umas leituras bastante proveitosas, né, da Palavra de Deus. Já o fazemos sempre na liturgia, mas é bom que nós tenhamos esse espaço, né, que vocês seminaristas diocesanos se dedicaram a criar, para ajudar o bom povo de Deus a compreender melhor esta palavra, a palavra de Cristo, o seu Evangelho, anunciado pelos apóstolos, escrito pelos evangelistas. Amém. Até a próxima. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!